Precisamos falar dele, o carro ventilador. A Fórmula 1 é uma eterna corrida por troféus e inovações. Muitas das coisas que utilizamos no dia a dia foram também influenciadas pela categoria. Isso está no DNA da Fórmula 1. Cada equipe pensa minuciosamente em cada detalhe para obter vantagem em relação a outra, mesmo que isso chegue bem perto de infringir alguma regra do regulamento. Mas há casos simplesmente geniais que funcionaram muito para as equipes, mas que tiveram que ser banidos por serem apelões demais. E esse é um desses casos, o meu favorito caso, do carro ventilador. Em 78, a Brabham, uma equipe antiga que era muito boa na época, desenvolveu um carro com um inacreditável ventilador na traseira, que foi tão bom que precisou ser banido pelo bem da categoria. Mas como isso aconteceu, Fernando? Essa é uma das minhas histórias favoritas. É simplesmente algo que me aproxima muito da Fórmula 1, porque ao mesmo tempo temos uma equipe pensando fora da caixa e ao mesmo tempo também perto de infringir uma regra do regulamento. Eu acho isso simplesmente genial. Unir genialidade e falcatrua, tudo isso num carro só. Eu espero manter meu réu primário após dizer essa frase. Só que, mesmo com o carro ventilador sendo bem famoso, ele não começou, de fato, com o ventilador. A história começa bem antes disso. Para 78, a Brabham e a Lotus chegavam para tentar brigar pelo título naquela temporada. Numa época em que o efeito solo iria mandar na categoria, a equipe de Colin Chapman começou muito bem. O conceito do carro foi muito bem feito e já de início todo mundo sabia que aquele era um carro a ser batido. Eu estou falando da Lotus. Não vou entrar em detalhes quanto a esse carro, mas vou resumir dizendo que eles simplesmente dominaram o efeito solo. Usaram as famosas mini saias nas laterais para isolar o ar que passava por fora do carro. O motor ajudava na construção também do veículo, tudo isso influenciava. Em contrapartida, Gordon Murray, da Brabham, tinha um desafio de melhorar o próprio carro, além de lutar contra a Lotus. E para essa missão, ele tinha que pensar fora da caixa, mas incrivelmente acabou se inspirando em uma. O motor da Alfa Romeo bebia muito. A refrigeração e as dimensões do motor italiano eram difíceis de acomodar num carro conforme você fazia alterações. Era uma missão complicada. Mas aí ele teve uma ideia. Dizem as más línguas que Gordon Murray teria se inspirado num carro que foi anteriormente usado e banido, o Chaparral 2J. Em 1970, na categoria Can-Am, esse carro foi utilizado e se mostrou muito mais rápido que os outros, apesar de ser bem esquisito. Ainda mais numa categoria onde os desenvolvedores tinham mais liberdade para criar seus carros. E para potencializar o efeito solo e fazer com que ele ficasse mais rápido, ele tinha 2 ventiladores na traseira, o que ajudava a tirar o ar debaixo do carro, o grudando no asfalto e assim ficando mais rápido. Claro, como já disse, o carro foi banido ao final daquele ano por utilizar dispositivos aerodinâmicos móveis e nunca mais foi usado novamente. E aqui eu vou citar uma música, que é: um carro pode ser esquecido, mas nunca a ideia. Grandes frases contemporâneas aqui no F1. 8 anos depois, Murray resolveu fazer a exata mesma coisa na Fórmula 1. Após redesenhar o carro da Brabham, ele colocou a ideia em prática na 8ª prova daquela temporada, na Suécia. Moveu o radiador para a parte superior do motor do carro e configurou a passagem de ar para também atingir o ventilador, que ficou na traseira do BT46B, o nome daquele carro. O que foi curioso também é que, ao ser mostrado, o ventilador foi tampado para não chamar atenção, o que ironicamente só piorou tudo, já que todo mundo queria saber o que eles estavam escondendo. Quando foi à pista, o carro da Brabham se mostrou visivelmente mais rápido que os demais. As equipes chegaram a reclamar, mas a Brabham usou o argumento que o ventilador estava lá apenas para resfriar o motor, o que o regulamento permitia. O problema é que o funcionamento do ventilador não era só isso. Ele também servia para tirar o ar debaixo do carro e assim potencializar o efeito solo no BT46B, o que eu já expliquei. E aí você deve estar se perguntando: mas Fernando, eu não sei o que é efeito solo. O que significa efeito solo, Fernando? É isso que eu vou te contar agora, na nossa aulinha informal. Vamos lá, como que eu consigo explicar para vocês o que é o efeito solo? O efeito solo está ligado ao efeito de Venturi, que eu vou explicar de uma maneira bem lógica. Se você pega a água e você despeja num filtro de forma constante, a velocidade da água no final do filtro, naquela parte fina, vai ser muito maior do que na parte de cima, que é mais larga.
E isso funciona exatamente igual, ou quase igual, no caso dos carros, só que em vez de líquido, é vento. Se o ar ele entra por uma parte mais larga na frente do carro e sai numa parte mais estreita ao final, o carro ele tende a grudar no solo e assim conseguir mais velocidade. E se esse ar que entra pela frente for canalizado para sair por uma parte superior do carro, pelo menos na parte superior em relação ao assoalho, o carro tende a grudar ainda mais no solo, gerando mais velocidade. Você nunca imaginou me ver usando jaleco de novo aqui com óculos, né? De proteção, uma EPI. Se não me engano, é uma EPI. Proteção individual. É uma PI. Pronto, vamos fechar nisso. Esse foi mais um episódio do FH Explica, ou F1 Explica. Vamos continuar com o vídeo. Agora você entende por que eles colocaram o ventilador. O ventilador, de acordo com seu funcionamento, favorecia com que o ar que estava embaixo do carro saísse um pouco mais por cima, o que favorecia o efeito solo, o fazendo ficar mais rápido. Até mais que a Lotus na época, que dominava o conceito e a categoria, por causa do chororô Bernie Ecclestone, dono da Brabham, porém também líder da FOCA, a Associação das Construtoras da Fórmula 1 da época, pediu aos pilotos que se classificassem com os tanques cheios e com pneus mais duros, tudo para não pegar a pole position e não aumentar a gritaria das equipes. Já da corrida, Niki Lauda, piloto da equipe de Bernie, ficou apenas comboiando, em boa parte da prova, a Lotus de Andretti. Daí, a partir disso, ultrapassou e venceu a corrida sem mais sustos. Mas é aquilo, não ficou por isso mesmo. Andretti, como já disse, piloto da Lotus, chegou a dizer que o carro era perigoso e que jogava sujeira para quem tentava o acompanhar. Jogou a carta de segurança para parar a nossa poderosa Brabham. E aí, por conta das questões que já citei, Bernie Ecclestone se vê numa situação em que poderia perder o controle do caos instaurado pelo ventilador e fez o time não usar mais aquele artifício. E ao final do ano, o regulamento para 79 baniu todo tipo de inovação do tipo, fazendo com que o carro ventilador nunca mais fosse usado na categoria. Ou seja, de Chaparral 2J a BT46B, ventiladores apenas dentro dos boxes em corridas quentes. Nada de traseiras de carros para aumentar o efeito solo. No fim, esse foi o carro ventilador, o que correu em apenas uma corrida, venceu essa corrida e teve que ser banido por ser rápido demais e supostamente perigoso para a concorrência. E aqui você entende como você quiser. E é isso aí, eu quero saber sua opinião sobre essa história, o que você achou, comenta aqui embaixo. Bom, eu esqueci de gravar a finalização desse vídeo quando eu estava finalizando a edição, então, enfim, gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam desse tipo de conteúdo mais histórico possível. E claro, clica no like e se inscreve aqui no canal se você não me conhecia ou se você gostou do vídeo. Te vejo no próximo, então, até lá!